eu tenho que falar algumas coisas que estão acontecendo no clube e que preocupam. Se jogar com esse futebolzinho medíocre aqui contra o Racing, não só perde o título não, tá? Toma 2 ou 3, por baixo. O time do Flamengo jogou ao natural, nem se esforçou e venceu o Cruzeiro com bastante autoridade até. Um time confuso, um Cruzeiro que não entrega em absoluto, um time que fez, como eu disse até no intervalo da partida, um início de jogo até, de certa forma, promissor, mas isso se perde numa velocidade que quando a gente assusta, o adversário já está dominando o Cruzeiro no campo defensivo celeste. O Cruzeiro, ele não consegue imprimir um ritmo suficiente que faça a equipe do Cruzeiro ter um pouco mais de posicionamento ofensivo, ter mais oportunidades. O Cruzeiro, ele tem oportunidades esporádicas. Ele não consegue fazer uma blitz no adversário. O Flamengo conseguiu fazer uma blitz no Cruzeiro hoje e quase ampliou o resultado, inclusive. Um Cruzeiro que começou o jogo com o William, João Marcelo, Vidalba, Marlon, teve o Romero, o Wallace, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Gabriel Veron e Caio Jorge. E aí a gente tem que falar de uma situação que aconteceu já no intervalo do jogo. Porque o primeiro tempo do Cruzeiro não foi bom, mas o segundo tempo do Cruzeiro conseguiu ser pior ainda, né? Houve uma mudança, com a entrada saiu o Wallace, e aí há uma mudança no Cruzeiro, que foi a entrada do Álvaro Barreal no lugar do Wallace. O Barreal foi jogar um pouco mais aberto e o Matheus Pereira tentando incomodar um pouco mais do lado direito. E aí, aos 13 minutos, acontece o que ninguém aqui nesse estádio entendeu, que foi a saída do Matheus Pereira. O Matheus Pereira, não estou falando que o Matheus Pereira fez uma partida brilhante não, tá, Milton? Não foi isso que aconteceu também não, mas era disparado o único jogador do Cruzeiro que tentava colocar os seus companheiros em alguma condição ofensiva. Quando sai o Matheus Pereira e a entrada do Lautaro, o Barreal vem jogar por dentro, o Lautaro vem jogar aberto pelo lado direito. Cara, isso matou o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu o meio-campo, já tinha perdido, né, um pouquinho com a saída do Wallace, mas aí o Flamengo passou a dominar completamente as ações do meio-campo. E detalhe, o Flamengo jogando com o bloco baixo, tentando a transição ofensiva, tentando jogar em contra-ataque, teve um gol anulado, mas poderia ter feito o segundo e o terceiro com toda a autoridade, com toda a tranquilidade do mundo. E o que mais me assusta é que o professor Fernando Diniz tenta conversar com seus atletas e a impressão que passa é que ninguém entende nada. O segundo tempo do Cruzeiro hoje foi uma grande bagunça. Ninguém sabia o que estava acontecendo dentro do campo. Mal o Vidalba e o João Marcelo, que eram zagueiros. O William tentava jogar por dentro, mas deixava as costas abertas. O Marlon fazia a mesma coisa, deixava as costas abertas. O Álvaro Barreal não sabia se jogava por dentro ou jogava aberto. O Matheus Henrique tentava ali conduzir um pouco mais no meio-campo, mas também sem objetividade. Por quê? Porque o posicionamento dos atacantes era inexistente. Aliás, o Caio Jorge de vez em quando faz uns golzinhos, mas o tanto de gol que esse rapaz erra também é uma coisa que é enlouquecedora. O próprio Veron, gente, o Veron participou do jogo, ele entrou no jogo, ele participou de alguma coisa hoje? Mais um jogo nulo do Gabriel Veron. Então o Cruzeiro foi um ajuntado de nada que deu resultado favorável para o Flamengo. E vou falar de novo, tá? Não é que o Flamengo amassou o Cruzeiro, não. O time reserva do Flamengo, o time B do Flamengo, jogou com uma tranquilidade absurda e conseguiu o resultado positivo. Não vou nem entrar aqui no mérito de uma demissão ou não do Fernando Diniz, mas o trabalho dele no Cruzeiro é horroroso. É um escândalo o que está acontecendo no Cruzeiro neste momento. É um escândalo, um escândalo. Conseguiu classificar diante do Lanús, mas vamos falar a verdade aqui também. Jogou mal os 2 jogos. O Lanús, que é um time horroroso também. Se o Lanús jogar com ele mesmo, ele vai perder. Não dá.
7 jogos sem vencer o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. É um time que venceu apenas 2 vezes no retorno. E uma dessas vitórias foi contra o fraquíssimo Atlético Goianiense. O Cruzeiro no segundo turno do Campeonato Brasileiro é um esculacho completo para o seu torcedor. Ah, tem a final da Sul-Americana? Sim, tem a final da Sul-Americana. Mas o que a gente vê dentro de campo é nada, é nada. Falta desempenho. Não é que falta só resultado, não. Falta desempenho para esse time. É um time que não assusta ninguém, é um time que não joga nada. E aí eu concordo inteiramente com o Gilbert. Ao invés do professor Fernando Diniz tentar fazer o básico, o mínimo possível, ele tenta inventar moda. Ele tenta reinventar o futebol. A impressão que passa, Gilbert, em dado momento aqui no Independência, é que só ele entende de futebol e ninguém entende porcaria alguma. Ninguém entende nada de futebol, só ele. Você vai ver na coletiva. Que esculacho esse segundo tempo. Vocês estão malucos, gente. Vocês vão me desculpar, mas a paciência aqui pra mim também não tá quase igual do Milton, não, mas pelo amor de Deus, diga aí.